Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar podendo contribuir com o Café de Teologia e espero abençoar a sua vida com a minha participação. A primeira pergunta a ser respondida nessa oportunidade é a seguinte: qual a importância da comunhão para o cristão? A comunhão, ela é vital para o cristão e vital para a congregação onde nós servimos o Senhor nosso Deus. O texto modelo que mostra uma igreja que vivia em comunhão é um texto bem conhecido, que é Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso de número 47. E esse texto ele revela algumas características de uma igreja que vive a verdadeira comunhão. Então, o texto destaca as seguintes questões. Primeiro, é uma igreja que persevera no ensino da palavra de Deus, conforme está no verso 42, persevera nas orações coletivas e individuais, também vemos isso no verso 42. Cada membro revela pleno temor a Deus em seu viver no grupo, verso 43. Estavam sempre juntos e tinham tudo em comum, verso 44. Eram sensíveis à necessidade do outro, no verso 45, e participavam de tudo com alegria e sinceridade de coração. Então essas são as características de uma igreja que vive a verdadeira comunhão. Sem a verdadeira comunhão, não vivemos como família de Deus, não crescemos espiritualmente como devemos, ficamos desprotegidos. A presença, o amor e o poder de Deus não se manifestam em nossas reuniões e deixamos de ser a igreja dos sonhos de Deus. Sem comunhão, a exemplo do que nós vemos aqui no livro de Atos, as almas perdidas não são atraídas pela maneira da igreja viver. O verso de número 47 destaca isso, que a maneira como a igreja vivia atraía aqueles que necessitavam de salvação. Por isso, como povo de Deus, desejosos de cumprirmos a grande comissão, devemos fazer tudo para contribuirmos com o desenvolvimento da comunhão cristã em nossas congregações. Que, como membros da Igreja de Cristo, façamos tudo para que ajudemos nossas congregações a viver essa verdadeira comunhão, a ter uma vida que possa atrair os pecadores e, acima de tudo, que possa atrair o olhar e o coração de Deus. Deus te abençoe. Olá, eu sou o pastor Marcos Messias, da Igreja Batista em Praça do Carmo. Estou aqui a convite da Associação Batista Leopoldinense para responder a 3 perguntas encaminhadas para o evento Café com Teologia. Espero respondê-las a contento e que Deus nos abençoe neste evento e em todos em que a nossa associação estiver envolvida. O que é salvação? Temos que pensar nisso de forma bastante intensa. Salvação é libertação espiritual e eterna pela fé em Cristo Jesus. E que libertação seria esta? Nós estávamos condenados à morte eterna, visto que o primeiro casal, Adão e Eva, o primeiro Adão, por desobediência, nos levou ao afastamento de Deus. E a salvação nos traz a aproximação de novo junto ao Criador. E por que nós precisamos desta aproximação? O pecado nos afastou do Criador. E Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Porém, a parte B deste verso nos dá a plena certeza de que estamos no caminho correto quando consideramos a cruz de Cristo como caminho para a volta aos braços e à presença de Deus. Porque diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o que nos concede um novo patamar, não só de avaliação da nossa vida, mas também do nosso futuro. Pensamos, através do amor de Deus, estarmos longe de qualquer problema. Não, os problemas advirão, porém a nossa fé não pode ser abalada. A fé é a crença
de que vai me garantir que a salvação é a solução para o meu problema, para o problema do mundo atualmente e no passado. Quando Jesus nos trouxe a salvação, ele nos possibilitou pela fé que nós alcançássemos o entendimento do seu sacrifício. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Só existe uma obra que é perfeita e nos leva à doutrina da salvação, a soteriologia, que é crer que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, que é o modelo do homem Deus, que levou sobre si todo o nosso pecado, todo o nosso erro, toda a nossa culpa, nos trazendo novamente e nos apresentando de novo na presença de Deus como limpos, como salvos, como remidos. O que significa a remissão na salvação? Ele pagou o preço. Ele nos trouxe a garantia da salvação através do preço que seria imposto sobre nós, que seria a morte eterna, conforme dito em Romanos 6:23. A partir daí eu vou começar a elaborar a minha vida como uma nova vida, porque quando eu alcanço a salvação, eu terei um novo entendimento daquilo que o Senhor pretendia para toda a humanidade. Como o homem não consegue ser justo, ele é justificado pela fé para que receba a salvação como prêmio pela sua conversão. Ele caminhava para a perdição e agora ele busca um novo caminho que o levará e sempre aparecerá o caminho como Cristo. Não existe esta de que todos os caminhos nos levam a Deus. Só existe um caminho, o caminho da salvação em Cristo Jesus. Queridos, eu quero agradecer o convite feito pela ABL para que nós pudéssemos participar desse Café com Teologia. Então agradeço o convite feito pelo irmão Diácono Edson, nosso coordenador, aproveitando para parabenizá-lo pelo seu trabalho dinâmico de não deixar as coisas paradas, não é isso? E as igrejas bem alimentadas. Então nós agradecemos a Deus pela vida do irmão Edson e da diretoria da ABL, e que Deus nos abençoe, e esperamos que a nossa palavra, esse tempo que nós vamos estar juntos, possa ser para a edificação de todo o povo de Deus. Que Deus nos abençoe. A pergunta, o assunto que me foi direcionado é: qual a importância da leitura bíblica para o cristão? Qual a importância da leitura bíblica para o cristão? Nós vamos ler 2 versículos em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus queridos, a palavra de Deus, inquestionavelmente, é a carta magna de Deus para a humanidade. Se queremos saber quem somos, como vivemos, como caminhamos, qual é o nosso futuro, nós precisamos abrir esta carta magna que veio dos céus para os nossos corações. A Bíblia nos ensina a cada cristão a conhecer Deus a cada momento. A Bíblia, ela é a norteadora para a condução, para a caminhada do cristão nos santos caminhos celestiais. Nós não podemos nos afastar da Bíblia um só minuto das Escrituras Sagradas. Então, o cristão que quer ser feliz, o cristão que quer ser bem direcionada, o lar que quer ser bem direcionado, precisa estudar a palavra de Deus. Precisa se integrar daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. 40 homens escreveram 66 livros inspirados por Deus, porque nenhuma escritura
é do vão pensamento do homem, dos pensamentos fragmentados do homem, e sim vem de Deus. Podemos dizer aí no grego, a hierogramata, escrituras sagradas, palavras santas, teoponeustos, inspiradas por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o modelo para que o homem seja sábio, para que o homem seja entendido em belas palavras, para que o homem proceda corretamente, carece o quê? Da palavra de Deus. Nós podemos dizer que a Bíblia é o instrumento de trabalho de um pedreiro. Quando vai se soerguer uma parede, o que precisa? Do nível, aquela pecinha, para ver se está bem equilibrado, e o prumo, para ver se a parede está subindo direitinho, porque senão a parede desmorona. Então a Bíblia é o nível e o prumo para o cristão. Ela soergue o homem de forma reta, torna uma parede bem erguida. Porque já pensaram aquelas paredes que são tortas, que acabam se despencando? Então o valor da Bíblia é esse. Então a Bíblia instrui o homem e o convence do erro. Se nós queremos saber como estamos andando equivocados, vamos para a palavra do Senhor, porque ela nos corrige, ela nos alinha, ela nos coloca no direcionamento de Deus, ela nos instrui para que possamos caminhar com o Senhor Deus. A Bíblia, ela nos corrige para quê? Para que o homem viva em justiça de Deus, na justiça da sabedoria da eternidade. E a Bíblia nos ensina como somos justificados por Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Olá, é um privilégio estar com você aqui através desse vídeo. Eu sou Davi Curti, sou pastor da Igreja Batista Suburbana e também, pela graça e pela misericórdia de Deus, além de pastorear essa amada igreja, eu sou presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, na seção Carioca. Eu estou aqui participando desse projeto, desse programa, que é o Café Teológico da ABL, Associação Batista Leopoldinense. Eu recebi 3 perguntas, que são perguntas muito comuns em nosso meio, como cristãos, em nossas igrejas, e nós vamos tentar respondê-las a partir da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por que devo orar em nome de Jesus? Eu ouvi algumas pessoas me fazendo essa pergunta, por que a gente sempre termina as nossas orações falando em nome de Jesus, amém. O amém é uma palavra de concordância e o nome de Jesus é aquele que nos dá o acesso, ou livre acesso ao coração do Pai, né? A palavra de Deus assim nos ensina, nós até cantamos um hino muito bonito que diz isso, né? Que em Jesus Cristo nós temos o livre acesso ao coração do Pai. Mas eu queria ler com você agora o Evangelho de João, capítulo 14, nos versos 13 e 14. E esse texto diz o seguinte: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu queria ler ainda um outro texto bíblico no mesmo Evangelho de João, mas agora no capítulo 16, versos 23 e 24. João 16, 23 e 24, que diz o seguinte: Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E, para finalizar, eu quero ler um último texto, agora da autoria do apóstolo Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, que diz o seguinte: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Bom, esses 3 textos aí, eles vão, de uma certa forma, nos dar a compreensão de por que nós devemos sempre orar em nome de Jesus. Segundo Paulo, Jesus é o mediador, e há um só mediador, há um só intercessor, há um só representante. Só alguém pode fazer esse elo de ligação entre a terra e o céu. E esse alguém é Jesus, porque Jesus esteve no céu, veio à terra e voltou ao céu. A palavra de Deus nos diz que Deus enviou seu Filho Jesus
Jesus veio, aqui viveu, depois ele morreu e ele ressuscitou. E a Bíblia ainda diz que ele voltará para buscar aqueles que nele creem, aqueles que têm fé nele como Salvador e Senhor de suas vidas. Então, segundo os textos que lemos lá no Evangelho de João, o próprio Jesus diz para a gente pedir no nome dele. E o apóstolo Paulo diz que ele é o único mediador. Então, o motivo pelo qual a gente sempre deve orar pedindo no nome de Jesus está registrado ali no Evangelho de João 14, Evangelho de João 16 e também em 1 Timóteo capítulo 2, assim como em alguns outros lugares na palavra de Deus e alguns outros versos. Então, sempre devemos pedir no nome de Jesus. Ele é o único que pode nos representar diante de Deus, e se nós pedirmos no nome de um profeta, no nome de um líder, no nome de um pastor, no nome de um governante, no nome de uma celebridade, de nada adiantará, porque elas não podem nos representar diante do Pai. Elas não são nossas intercessoras. Só Jesus Cristo pode nos representar. Foi ele que se entregou, como disse o apóstolo Paulo lá em Timóteo, a si mesmo por nós. E é por isso que nós sempre pedimos no nome de Jesus. Porque ele nos ensinou assim, porque os seus discípulos, os apóstolos, os primeiros cristãos assim o fizeram e também deixaram como testemunho para nós, e porque a própria palavra de Deus nos orienta a partir da boca de Jesus e da palavra do apóstolo Paulo, mostrando a Jesus como nosso único mediador. Então, essa é a explicação clara e bíblica que nos dá o motivo e a resposta do porquê nós devemos sempre orar no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Nossa segunda pergunta é a seguinte: o que é fé? Lá em Hebreus capítulo 11, verso de número 1, nós temos o texto que é o texto base, né? Todos nós, quando começamos a vida cristã, nós aprendemos o que é fé a partir da leitura de Hebreus capítulo 11, verso 1. Então, na minha tradução diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. A palavra grega, no texto original, que é traduzido pela palavra certeza, quer dizer o seguinte: confiança sem espaço para dúvida. A fé é como uma declaração escrita e oficial de alguém que assevera, que confirma a sua total confiança nas promessas da palavra de Deus. A fé é o alicerce essencial para uma vida de pleno relacionamento com Deus. Por isso, no mesmo capítulo 11 de Hebreus, no verso de número 6, a gente encontra as seguintes palavras: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não temos acesso às coisas invisíveis ou ao reino espiritual de Deus, que é um reino que a gente só vai vê-lo quando o Senhor Jesus retornar a este mundo para resgatar a sua igreja. Aí ele vai tomar uma forma visual de proporções extraordinárias, mas por enquanto ele é invisível aos nossos olhos, porque ele está apenas manifesto no coração de cada pessoa que crê em Cristo Jesus. Então, sem fé não temos acesso a esse reino ou às coisas espirituais e seus benefícios, porque é indispensável crer que Deus é real e que recompensa todos aqueles que se consagram a Ele. A verdadeira fé, queridos, ela não só nos dá acesso a um relacionamento com Deus, mas ela nos leva a vencer o mundo, como está lá em 1 João capítulo 5, verso 4. Ela traz solução a problemas complexos, conforme vemos em Mateus capítulo 17, 20. Nos ajuda a concluir com sucesso nossa jornada cristã aqui nesse mundo, conforme está lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé também nos faz ver a glória de Deus, conforme Jesus afirma lá em João capítulo 11, verso 40, e nos conduz à salvação, conforme está escrito lá em Marcos capítulo 10, verso de número 52. Mas o que deve nos chamar a atenção naqueles que viveram pela fé é que eles se tornaram pessoas extraordinárias, pessoas inigualáveis. A última frase do verso 38 do capítulo 11 de Hebreus registra as seguintes palavras: pessoas das quais o mundo não foi digno. A fé, queridos, torna a nossa vida relevante para o reino de Deus nesse mundo.
Se você quer viver uma vida relevante neste mundo, aprenda a viver pela fé. Cuide da sua fé. O que é perdão? Nós temos que meditar profundamente sobre o argumento perdão, considerando de que fomos perdoados por Deus através do sacrifício de Cristo Jesus e deve entrar isso no nosso coração para que pratiquemos para com o nosso próximo. Perdão é justamente esquecer a obrigação do próximo para comigo. Em palavras bastante simples, por ser uma remissão de ofensa ou dívida e de pena. Nós tínhamos uma pena a pagar, que seria a perdição eterna em função do pecado. O pecado cometido por Adão. O perdão dado por Deus foi através do sacrifício de Cristo Jesus, onde Ele nos remiu, Ele nos recomprou, Ele nos possibilitou que estivéssemos novamente em paz com Deus. E, em muitas ocasiões, o cristão não consegue liberar perdão. Se ele não liberar perdão, ele fica tolhido da própria presença do Senhor. O que seria estar tolhido? Afastado. Deus não vai responder sua oração se você não perdoa o seu próximo. Quando nós alcançamos o perdão de Deus, nós temos que tornar isso uma prática no nosso dia a dia. Se você não crer nisso, Marcos 11:25 diz: e sempre que estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial perdoa as vossas ofensas. Então, para perdoar, ele vai seguir o roteiro que você vai traçar na tua vida. O roteiro do perdão é inerente ao cristão, é inerente ao Filho de Deus, é inerente àquele que foi alcançado na condição de Filho de Deus por adoção, pelo ato do Deus Filho, o Emanuel, Deus conosco. Quando nós não relacionamos bem com Deus, nós estamos, de alguma forma, impedindo que o próprio Deus venha agir sobre nossa vida. E dos nossos relacionamentos? Efésios 4:32 diz: antes sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Isso é a síntese de toda a vida do cristão, ou de uma pessoa que busca ser o verdadeiro Filho de Deus. O perdão não tem limite. Então, não significa que você perdoou uma vez, você se justificou para o resto da vida. A palavra diz em Mateus 18:21-22 que Pedro tinha esta dúvida e fez a pergunta a Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse que ele não deveria perdoar somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Que seria um perdão permanente, ou o permanente elo com Cristo Jesus através do perdão. Por quê? Todas as vezes que não perdoamos, nós criamos uma brecha bem grande na nossa vida e que vai fazer com que nós estejamos de forma infeliz praticando a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Se não, vejamos a brecha criada através do descrito em Efésios 4:27. Não devemos dar lugar ao diabo, é o que diz esse texto. Então significa que dar lugar ao diabo é dar razão a ele de que se nós somos novas criaturas, não podemos praticar aquilo que é velho. Tiago 4:7 diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a resistência é justamente praticando aquilo que Deus colocou no nosso coração. Perdoar não é um sentimento, perdoar é um ato de fé. É um ato de acreditar que Deus nos deu a oportunidade de termos uma nova vida. Uma nova vida com Cristo significa que nós não devemos atrelar aquilo que nós pensamos como sendo uma verdade. Mas a verdade é revelada em Cristo Jesus, que nos perdoou e, portanto, vamos continuar neste caminho. Queridos, qual a importância da adoração para o cristão? Neemias 8:6 nos diz: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as mãos, inclinavam-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Vemos aqui um momento de louvor, um momento de adoração. O que isto é bom para o cristão?
Qual a importância da vida do cristão? Queridos, eu penso que adoração não é simplesmente levantar a mão, bater palma, cantar, que isso aí é o louvor, mas inclinar-se diante do Deus Altíssimo. Sei que o tempo é curto, há muito a falar, mas nós vamos em alguns pontos principais. Quando eu adoro a Deus, eu estou declarando que estou diante do Deus Criador e mantenedor dos céus e da terra. Eu estou declarando que esse Deus que criou todas as coisas, que continua mantendo até hoje, é o meu Senhor, é digno de ser honrado, é digno de ser louvado, é digno de celebrarmos, de cultuarmos, transmitir a Ele ou apresentar a nossa gratidão, tá? Dizendo a Ele, olha, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, eu só dependo do Senhor, é o Senhor que cuida, não há outro Deus fora do Senhor. Eu acredito nesta palavra, isto é adorar. Nós encontramos em 2 Samuel 12:20, Davi, tá? 2 Samuel 12:20, que após Davi passar por um verdadeiro tsunami na sua vida, Davi, em suas ações ignominiosas, nas suas loucuras, sandices, tá? Ele cometeu adultério, ele cometeu um homicídio, tá? O tempo não dá para contar toda a história, não é isso? E ele entrou em luto, recebeu repreendas, mas depois Davi acorda para todo o seu mal, porque nós vemos ele em Salmos dizendo do seu pecado, pedindo a Deus que não retirasse dele o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não há adoração. Então ele vai para a casa do Senhor, ele se volta para Deus com o coração quebrantado, ele se volta quebrado, ele volta arrependido, e a Bíblia diz que Davi entrou no templo para adorar o Senhor. Adorar a Deus é uma demonstração de fidelidade do cristão. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos declarando que nós reconhecemos o absolutismo de Deus. Nós reconhecemos quem é o Deus que nós estamos adorando. Embora em sua amplitude, em profundidade, jamais nós vamos entender esse Deus que nós estamos cultuando e celebrando. Mas com o espírito quebrantado, com o espírito de amor e gratos pela tão grande salvação em Cristo Jesus, nós adoramos ao Senhor. Eu digo que eu estou reconhecendo quem é o Deus que eu sirvo. Eu digo que eu reconheço quem é o Deus da minha salvação. Eu digo que é o Deus que criou os céus e a terra e mantém toda essa estrutura até hoje. Embora os homens estragam, mas Deus continua operando. É aquele Deus que diz para nós, agindo eu, quem impedirá? Jamais. Então eu estou reconhecendo o absolutismo de Deus. Em João capítulo 4, versículo 24, o que Jesus orienta aquela mulher? Tá? Que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Uns judeus, vamos para o templo. Para os samaritanos, vamos para o monte. E até para outros locais. Não é isso? Porque tem gente que só pensa que para adorar a Deus só tem aquele lugar. Ou é dentro do templo, ou é no monte, ou nem às vezes dentro de casa. Enfim, não interessa. Nós podemos adorar a Deus e erguer as nossas mãos onde estivermos, reconhecendo o seu senhorio, o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia que se renova a cada dia. Não interessa a liturgia. Há muitos também discutindo liturgia. Desta forma é assim, da forma é outro. Eu sou daquele tempo que tinha um coro que cantava no culto e tinha um solista, um dueto. E hoje nós temos a equipe de louvor, as coisas foram se adaptando, mudando e o povo continua. O importante é adorarmos ao Deus infinito. Queridos, como nós devemos expressar a nossa adoração a Deus? Com o coração contrito, tá? Devemos expressar um louvor de um coração contrito, demonstrar louvor por excelência ao Trino Deus, demonstrar a Deus que Pai, Filho, Espírito Santo, tá? Devem ser adorados. Adorar só a Deus é reconhecimento, adorar
para o crente é quando ele reconhece o poderio e o Senhor de Deus e com o coração grato apresenta cada dia a adoração a Deus. Que Deus abençoe. A pergunta é a seguinte: qual a diferença entre provação e tentação e como identificá-las? Como nós sabemos quando estamos sendo provados ou quando estamos sendo tentados e que diferença existe entre uma e outra realidade? Eu queria, logicamente, utilizar a Bíblia, alguns textos bíblicos. Eu queria abrir aqui a minha Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Eu queria que você acompanhasse aí também a leitura desse texto. Tiago, capítulo 1, versos 2, 3 e 4, diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, quando nós passamos por provações, não é para nossa tristeza, é para nossa alegria. Eu vejo muitas pessoas reclamando: nossa, eu estou passando por muitas provações, está sendo muito difícil. Mas a provação, ou a prova, ou o teste, eles são trazidos ou chegam a nós por meio de Deus, que quer testar, que quer provar, como o nome diz, a nossa fé, quer provar a nossa capacidade. Lógico que isso não prova nada para Deus, isso prova para nós mesmos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a provação, ela tem o intuito de nos ajudar a reconhecer a nossa fé, que vai gerar em nós perseverança, como diz o texto bíblico, e a perseverança vai nos trazer maturidade, integridade e nada vai nos faltar. Há um outro texto bíblico ainda em Tiago, capítulo 1, agora no verso 12, que diz o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu que os ama. Ou seja, a aprovação, ela traz premiação. É como a prova que a gente faz no nosso ambiente acadêmico. Quando nós estamos preparados, quando nós já estudamos a lição, a disciplina, a matéria, e nós somos, assim, bem-sucedidos na prova, nós recebemos a coroa, nós recebemos o prêmio, nós recebemos uma boa nota. Isso vai nos ajudar a identificar que nós estamos na condição da fé, da perseverança, que vai trazer maturidade e integridade para nós. Quanto à tentação, Tiago capítulo 1, do verso 13, no verso 14 e também no verso 15, diz o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A tentação não é o pecado em si, ela é o que conduz ao pecado. E nós precisamos saber discernir isso. A provação vem de Deus, que tem o objetivo de nos levantar, de nos abençoar, de nos premiar. A tentação vem do inimigo, vem do mal das nossas vidas, e ele utiliza os desejos e as cobiças do nosso próprio coração para que nós venhamos a cair. Mas a tentação em si não é o pecado, ela é o que conduz ao pecado. Quando a gente cede à tentação, é que a gente peca. Então é muito fácil a gente distinguir. Provação nos levanta, tentação nos derruba. Provação nos faz crescer, tentação nos faz perder. A provação nos coroa com o prêmio da vida, com a coroa da vida. A tentação, ela tenta nos levar a cedermos às ciladas do inimigo e assim cairmos. Então fique com essa mensagem no seu coração de Tiago, capítulo 1, para você identificar o que é provação, o que é tentação, como identificar. A nossa terceira e última pergunta dá conta do seguinte: o que é pecado? Para responder esta pergunta, eu utilizo o texto de Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, que dizem assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Segundo o teólogo Langston, ele define pecado como um estado mal da alma ou da personalidade. Quando ele faz essa afirmação, ele está incluindo exatamente o que está no verso 14.
No verso 14, no seu início, o texto diz o seguinte: cada um é tentado pelo próprio mau desejo, ou seja, pelo mal ou pecado que está no seu interior. Esse desejo ou mal induz o ser humano a desobedecer às leis de Deus. Consumado então a desobediência, o pecado é gerado e juntamente com ele vêm as consequências. Nós damos aqui alguns exemplos de consequências do pecado. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta da comunhão do corpo de Cristo, nos leva a viver em trevas, produz tristezas em nosso coração, tira a alegria da salvação e produz a nossa morte espiritual, conforme está lá em Romanos capítulo 6, verso de número 23, que diz que o salário do pecado é a morte. O pecado também ele tem algumas características. Ele é universal, conforme está lá em Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nos faz perder a semelhança moral e espiritual que temos com Deus. Lá em Gênesis 1, de 26 a 28, está escrito que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então isso fica corrompido, assim como fica corrompido os nossos pecados, os nossos desejos, a nossa vontade e o nosso senso de direção própria. O pecado assume o comando de todas essas capacidades que possuímos e nos induz a fazer tão somente aquilo que ele deseja. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, verso 18, ele vai dizer: porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer o bem está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por último, queridos, o pecado também é definido como errar o alvo. Deus tem um plano de vida para cada um de nós. Este plano está revelado em sua palavra. Cada vez que desobedecemos os ensinos desta palavra, nos desviamos do nosso alvo. Nossa vida está em Cristo. Ele é o nosso alvo e a eternidade é o nosso futuro. Portanto, não permitamos que o pecado nos desvie do nosso alvo. Deus te abençoe, querido. Espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. E meu querido irmão Edson, um forte abraço. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe a nossa associação. Por que devo evangelizar? É uma pergunta muito pertinente ao coração de todo crente. Nós, na verdade, recebemos a salvação através de alguém que nos evangelizou, de um grupo, de uma igreja, mas é pertinente a cada um salvo levar a mensagem de salvação a outras criaturas, para que todos se tornem naturalmente filhos de Deus. E o ato de evangelizar é o ato de levar a mensagem de salvação em Cristo em obediência e amor ao nosso Deus. Por que falamos que é ato de obediência? Porque o próprio Jesus, em Marcos 16,15, assim afirma: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, é uma obediência ao pedido do nosso Mestre. Por que eu digo pedido? Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo, são de paz e amorosos. Eles contam conosco por aquilo que eles poderiam fazer. Portanto, evangelizar é um privilégio dado aos homens para transformar aquilo que já entrou no nosso coração em frutos. Evangelizar é frutificar. É realmente estar ligado à videira, conforme Jesus Cristo assim se autodeclarou, e o Pai Celestial, o lavrador. E normalmente os galhos darão frutos, considerando de que tudo isso foi colocado ao nosso dispor para que pudéssemos compartilhar o testemunho de salvação. O verdadeiro crente toma isso como privilégio, também como obrigação. 1 Coríntios 9,16 assim afirma: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. O apóstolo Paulo está se dirigindo a uma igreja, a igreja de Corinto, e está colocando-se na condição
de ser uma pessoa obrigada a demonstrar que o amor do Senhor cresceu tanto no seu coração que ele não consegue mais se conter. Ele normalmente considera isso como uma obrigação. Eu tenho obrigação de falar da minha felicidade, eu tenho obrigação de falar da minha redenção, da minha remissão e da minha salvação. Ele tem em cada palavra sua o entendimento de que cresceu na graça e no conhecimento. Mas eu pergunto e acrescento, por que devo evangelizar? Primeiro porque é um mandamento. Marcos, conforme citado, 16:15, Jesus nos colocou como uma orientação de que nós deveríamos fazer, não só na nossa casa, mas até os confins da terra. Isso é algo que todos têm conhecimento. Agora, é uma obrigação do salvo, é um testemunho do salvo, conforme lido em Coríntios 9:16. Carta aos Coríntios traz uma lembrança de que Paulo orienta o povo através de cartas que assim nós devemos agir. E por que o privilégio? Mateus 10:32 assim afirma: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Significa que é um relacionamento gostoso, maravilhoso, crescente, onde ele fez a obra maior e nós faremos simplesmente a divulgação desta obra. Alguns vão dizer, mas evangelizar é uma obra, mas é uma obra bem menor. É, na verdade, um testemunho, é um privilégio, é um crescimento espiritual passar para toda criatura de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Viva nessa verdade, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Queridos, a nossa pergunta: qual a importância da oração para o cristão? Jó 42:4, 2 versículos vamos ler. Jó 42:4 e Mateus 6:6. Jó 42:4, Jó diz: escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Meus queridos, oração. O que é oração? Eu diria que a oração é uma conversa interminente com Deus. Ela nunca acaba. A conversa nunca acaba. Então, de forma constante, eu estou conversando com Deus, mantendo um diálogo. É necessário esse diálogo permanente. Então eu entendo que a importância na vida da oração, na vida do cristão, é ele estar constantemente, intermitentemente conversando com Deus. É um momento íntimo com Deus. O que o Jesus está dizendo? Entra para o seu quarto. Lá no nosso reservado, nós apresentamos temores, dúvidas, questionamentos, dores. Nós estamos o que? Batendo na porta celestial. Bater e abre-se-vos-á. Pedir e achareis. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina? Então a oração é essa conversa com Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Voltamos ali àquela nossa palavrinha, interminente. Eu não posso parar de orar sem cessar. Eu preciso orar com fé e acreditando que Deus está me ouvindo. Por isso que Jó diz assim: escuta, tá? Eu vou falar, eu vou perguntar e o Senhor vai me ensinar. Então é nessa constante que nós caminhamos. Então ele nos assegura o quê? Que Deus está nos escutando. Então nós podemos perguntar, eu disse, podemos apresentar os nossos temores, repetindo, né? As nossas dúvidas, questionamentos, contar para Deus, porque o quarto não é aquele lugar que dá ideia de íntimo, intimidade. Então eu preciso estar íntimo com Deus. Então é na oração, na conversa com Deus,
que eu vou aprendendo quem é Deus, eu vou perguntando, eu vou entendendo, eu vou sabendo o que Deus quer me responder. E na oração vem a resposta de Deus, tá? Não, eu vou entendendo naquela conversa, se meu coração abre para proceder, realizar algo, eu faço. Se não, Deus fecha o meu coração, não vou fazer. Na dúvida, não ultrapasse. Então, faz-se necessário permanecer em oração para entendermos a vontade de Deus e o seu direcionamento. Tem pessoas que pensam, olha, levantei e orei, meu dia está conduzido por Deus. Não, a nossa conversa permanente. Orai sem cessar. É o crescimento, é o aprendizado. Jó dizendo, eu vou perguntar, eu vou manter um diálogo com Deus, não é um monólogo. Eu preciso conversar, porque hoje as pessoas querem falar para Deus, exigir que Ele haja, não. Eu preciso entender o que Deus quer da minha vida. Então eu quero dizer que a oração é uma constante em nossas vidas. É um aprendizado dos feitos sobrenaturais de Deus. Então a oração, ela é um aprendizado, é uma instrução celestial, tá? Dos feitos sobrenaturais de Deus. Então, a cada momento que eu converso com Deus, eu vou aprendendo que é o Deus que eu sirvo, eu vou vivendo experiências com Deus, e é uma constante. Qual a importância do dízimo? E eu queria começar lendo alguns textos bíblicos com você. O primeiro está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, lá no Antigo Testamento. Ele diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Ainda um outro texto bíblico está em Mateus capítulo 23, verso 23, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. E o último texto está lá na carta ou na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, verso 8, que diz: no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Bom, esses três textos bíblicos, eles vão nos dar um embasamento bíblico sobre a nossa compreensão, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso com o dízimo. Qual é a relevância, qual é a importância do dízimo? Lá no Antigo Testamento, em Malaquias 3,10, o texto é muito claro. Nós devemos levar os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na casa do tesouro. Sabemos que esse texto, no seu sentido original, ele está sendo escrito para os sacerdotes, os que lideravam a igreja, que recebiam o dízimo, e assim como todo o povo, eles deveriam relevar o dízimo para a casa do tesouro, para que não faltasse a condição da manutenção e da sustentação da casa do tesouro. E é importante eu e você entendermos que a igreja, como templo, como instituição, como organização, ela precisa se manter, assim como o seu ministério. Então a gente traz o dízimo, é importante e relevante que a gente faça a nossa contribuição, a nossa oferta de coração, e quando fazemos, devemos fazer para que haja sustento na casa, no compromisso do templo do nosso Senhor. O outro texto bíblico, em Mateus capítulo 23, Jesus Cristo diz que os fariseus se preocupavam muito em medir milimetricamente, né? Ele fala que eles davam o dízimo de hortaliças, de coisas que não têm peso. Então eles ficavam medindo o peso, fazendo as continhas daquelas coisas, esqueciam de coisas maiores e grandiosas, que eram a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês têm que ser justos, vocês têm que ser misericordiosos e vocês têm que ter fé. Mas vocês não podem deixar de ter essas coisas. Mas também essas coisas vocês devem fazer, mas não podem omitir aquelas. Ou seja, temos que ser justos na aplicação dos nossos dízimos, generosos, solidários, entendermos que a nossa gratidão, a nossa devoção, um ato de adoração, um ato de fé e também de cumprimento e de missão.
Nós fazemos isso porque temos esse compromisso com a nossa igreja. E por fim, lá em Hebreus capítulo 7, verso 8, há um relato sobre quando Abraão deu dízimos ao sacerdote Melquisedeque. E Abraão dava o dízimo porque entendia que o Melquisedeque era um sacerdote, era um líder enviado de Deus. E no texto bíblico ele diz, né? Alguns, quando dão o dízimo, aqui dão para homens, mas ali dão para aquele de quem se declara, de quem se testifica que vive, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, quando você dá o seu dízimo, você não dá apenas à sua igreja, aos líderes da igreja, você está dando a Jesus Cristo, que é em quem nós vivemos. Que Deus te abençoe.